Olá, vamos falar hoje de incompatibilidade nos relacionamentos. Por que que isso acontece? O que que dá? Às vezes, logo de cara você já percebe, não dá nem para começar, menos mal. Às vezes você começa um relacionamento com a pessoa e depois você vê que, nossa, mudou tudo, não tem mais condições de continuar, às vezes, nem para conversar com essa pessoa. Vamos entender por que que isso acontece, por que começa desse jeito e o que fazer com esses relacionamentos, porque a ideia é essa. Então, eu já começo falando para você, se você gosta dos meus vídeos, se você gosta desse tipo de tema, deixa o like no vídeo, é uma forma do YouTube continuar te entregando conteúdo parecido, continuar te entregando os meus, e para isso é interessante que você se inscreva, dá uma olhadinha se você não está inscrito ainda, se inscreve no canal para você continuar. O objetivo desse canal é apresentar a psicologia, mostrar para as pessoas o que o psicólogo faz, com que tipo de assunto que o psicólogo trabalha, o que você pode, por exemplo, levar numa terapia para se entender, quem sabe mudar alguma coisa em você. E para apresentar também minha equipe, os psicólogos que atendem individualmente, tanto online como presencial, eu mesma não atendo, e para isso eu apresento o meu site, o link está aqui na descrição, ou pelo WhatsApp, aqui você pega bem fácil as informações, o horário, valor, local de atendimento, online, presencial, todos esses detalhes. Então vamos entender, né, essa coisa de que simplesmente, às vezes, não dá para conversar com uma pessoa. Tem relação que nem começa, logo de cara você percebe que a pessoa não tem nada a ver com você, conversa não engrena, a pessoa fala bobagem, né? Tem uns trejeitos esquisitos, umas coisas que você não entende muito bem, ela gosta de coisas que para você é de outro universo, ou às vezes ela gosta de livros, ou dos assuntos, ou dos esportes, ou de alguma... Você fala, meu Deus, de que universo que veio essa pessoa, né? Às vezes ela faz desfeita das coisas que você valoriza, aí é pior ainda, né? E aí tá simples, né? É oi e tchau. Para que continuar a conversa com uma pessoa desse jeito? Se você achou que você podia cavar alguma coisa de bom nessa pessoa e insistiu para ver se ela podia ser diferente, para ver se, né, se você não fez isso, tudo se resolve rapidinho, né? O problema é essa tal da esperança, né? Da pessoa que fala, não, eu tenho que insistir, a pessoa tá meio estranha, né? Mas quem sabe? Não, tem situações que desistir é o melhor negócio, né? Se orgulhar desse ditado aí de que a gente pertence a um povo que não desiste nunca, pode ser bem complicado em algumas situações. E aí o que eu vou falar aqui agora, você pode encaixar tanto em relacionamento de amizade, como de paquera, como de família, as pessoas que estão, às vezes, dentro da sua casa. Né? Mas tudo que eu falar assim, pode ser que tenha um viés mais para o aspecto romântico, porque costuma ser o relacionamento romântico mais dolorido, mais complicado, que causa mais dor, mas você pode encaixar qualquer tipo de relacionamento. Então a gente vai falar mais aí, com foco nesse vídeo, das relações que começaram bem, mas depois de um tempo parece que aquela pessoa que você conheceu já não existe mais, né? Essas são as mais complicadas, principalmente se você criou expectativa com relação a essa pessoa, né? Se você imaginou um futuro juntos, de fazendo coisas legais com essa pessoa. E pior ainda, se você realmente fez alguma coisa, firmou alguma coisa aí para te unir a essa pessoa. Como, por exemplo, você foi morar junto, você casou, ou você comprou alguma coisa junto com essa pessoa, ou emprestou dinheiro para ela, né? Ou pior de todos, teve filho junto com essa pessoa, que aí o assunto, a conversa é pro resto da vida, gostando ou não, sendo boa ou não, né? A conexão, né, é mais difícil de você cortar de vez. E aí, por que esses relacionamentos incompatíveis acontecem, né? Tem alguns motivos de por que aparece essa incompatibilidade aí no meio do caminho, que parecia que, né, tava tudo legal, né? O que aconteceu para de repente desconectar totalmente? Uma das possibilidades, você gostou tanto de um aspecto dessa pessoa e acabou não percebendo os outros. Ou você achou ela muito bonita e aí você perdoou todos os defeitinhos que depois você percebeu que não era tão defeitinho assim. Ou era uma pessoa muito rica, ou era uma pessoa muito impressionante, ou ela tinha uma posição muito interessante, ou ela tinha uma postura, ou ela falava de um determinado assunto que para você era muito legal e te encantou. E às vezes acontece, a gente se apega em um aspecto interessante da pessoa e meio que não
percebe o resto. Nossa, tá tão bom, para que eu vou contaminar a minha visão dessa pessoa com relação a outras coisas? Tem uma coisa aqui que é muito legal nessa pessoa. E aí você deixa andar um relacionamento que não. Ou então pode ser que você estava tão carente que você não percebeu todos os sinais que a pessoa deu. Ela deu todas as demonstrações de que ia dar mancada contigo. Você viu ela dando mancada com outras pessoas. Você viu, ou ela te contou, você percebeu de alguma forma que ela fazia coisas que não eram legais, ou ela fazia uma coisa que era assim muito pequenininha e você achou muito legal uma coisa que é pequenininha, mas você não percebeu que aquilo era muito pequeno, né? Ela te deu um presentinho, mas aquilo foi uma coisa que, né, não tinha muito peso, ela não foi com muito sentimento, enfim, né? Ou então, essa pessoa é um ótimo ator, uma ótima atriz e ela foi muito eficiente de se mostrar uma coisa que de fato ela não era. Até acontece, a pessoa ela quer tanto, aí a carente é ela quer tanto se conectar a você, ela faz um personagem, ela se desenha tão interessante para você que não tem como olhar outra coisa. É isso que a pessoa está se mostrando, é isso que você acredita. Ou então a pessoa era até legal mesmo, mas aconteceu alguma coisa com ela nesse meio tempo e que ela mudou. Sei lá, o que pode ter acontecido? Ou ela caiu a ficha, ou aconteceu algum problema, ou sei lá. Só que este motivo é o dos que as pessoas gostam mais de acreditar, mas eu acho que é o menos comum. A pessoa mudou, na verdade você não percebeu como ela já vinha, ou ela não se deixou perceber, ou ela escondeu, né? Eu acho mais comum, e aí de repente a gente tem um susto com uma pessoa que você não fazia ideia que existia, e está na tua vida, e está na tua frente. E agora, está muito ruim. Quais são os sinais para você perceber, identificar que tem incompatibilidade forte nesse relacionamento? Tem alguns itens para se analisar. A comunicação, a dificuldade de se fazer entender, de se falar uma coisa, a pessoa entende outra, está sempre distorcendo as suas palavras, discussão, sempre um monte de briguinha, um monte de coisa, ressentimento, às vezes ressentimento vem de brincadeirinha, né? Nossa, né? Poxa, eu estava brincando com você e não percebe que aquela brincadeira não tem graça. Dificuldade de resolver o problema junto, tem uma questão que não é resolvida nunca, fica aquela coisa sempre pendente. Ou então a falta de interesse mesmo em conversar. A pessoa não quer nem abrir a boca, ela fica em silêncio do teu lado o tempo todo, a conversa é muito monótona, ela não tem vontade de falar dela. Esse é um ponto bem interessante. A pessoa que só fala dos outros, só fala de coisas, só fala de livro, só fala de filme, fala do trabalho, fala de coisas, mas não fala dela. Você não sabe quem é essa pessoa, o que ela sente, o que ela percebe, como ela interpreta as coisas que acontecem com ela. Ela não se deixa você conhecer. Ou aquela comunicação passiva-agressiva, que é, né, a indiretinha, o sarcasmo, a piadinha, aquelas críticas que ficam ali nas entrelinhas, né, aquela coisa que você fala assim. Eu vi ontem uma pessoa falando isso com relação ao sotaque dela, uma pessoa nordestina, que ela ouve comumente um tipo de elogio que ele fica pensando assim, se elogio ou é uma crítica? Que a pessoa vira e fala assim, nossa, que até para um nordestino você fala bem direitinho, né, apesar do sotaque. Ele falou, peraí, isso é um elogio, né, ou tá me avacalhando? Então esse tipo de elogio que tem uma crítica no meio, tem uma indisposição da pessoa com relação no meio, é muito comum na hora que você está percebendo a incompatibilidade, não tem nada a ver com essa pessoa. E um ponto que eu falo sempre aqui nos vídeos, os valores pessoais de cada um, as crenças, as coisas que você acredita, não necessariamente crença religiosa, mas as coisas que você acredita com relação à vida, né? Visão de mundo muito diferente, pode até ser sobre religião, sobre política, sobre como educar o filho, sobre estilo de vida, tipo de coisa que gosta de fazer, quais são as prioridades, né? Vamos guardar dinheiro, não vamos gastar e deixar para ganhar depois, se vai gastar, no que vai gastar, no que vai investir, vou investir em alguma coisa que dê um retorno, não, vamos comprar
para um negócio que é para a gente desfrutar, para curtir. São visões de mundo diferente e a falta de respeito pela diferença, né? Que as pessoas não são iguais, você não vai achar irmão gêmeo nunca, e tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de aceitar a diferença da outra pessoa, às vezes a diferença de personalidade, de estilo, de modo de ser, do quanto ela se envolve ou acha graça numa coisa ou na outra, e a outra pessoa, nossa, desmerece totalmente porque você não gosta disso, né? E ficar tentando mudar a outra pessoa, né? Aquela pressão para que a outra pessoa se adapte às coisas dela, se adapte ao ritmo dela, se adapte, né? Não está clara a incompatibilidade? E objetivos de vida, bem mais pesado ainda, né? Plano para futuro, o que você pretende, né, com relação ao seu trabalho, à sua carreira? Você pretende filho, você pretende continuar morando aqui, pretende mudar? Esses planos, quando são muito diferentes, não vão junto para o mesmo lugar, né? E a falta de apoio, aquela falta de incentivo, quando uma pessoa está fazendo uma coisa ou outra, não está nem aí, não valoriza, não ajuda a conquistar os sonhos do outro, cara, porque isso é seu, né? Porque eu tenho que me envolver nisso, né? E a sensação de estar preso do lado dessa pessoa, aquela sensação que você não consegue crescer, você não consegue se desenvolver como indivíduo, porque a outra pessoa está ali te segurando. E tem itens também que tem a ver com a intimidade, a falta de interesse de estar juntinho, de namorar, se for o caso de namorado, ou de fazer coisas juntos, né? Se não está mais sentindo atração, eu vou falar disso mais tarde, mas tem coisas que as pessoas vão muito atrás de como reconquistar, como chamar a atenção do outro, como o interesse existe ou não existe. Você criar interesse na cabeça da outra pessoa é uma ilusão meio complicada. Se a pessoa não gosta de você, você não consegue fazer que ela goste de você. Eu não acredito nesse tipo de coisa. O negócio é sentir o que a pessoa tem para te oferecer, né? Infidelidade, aí acabou, né? Mas o que tem de gente perdoando e falando que não, tudo bem, passou, mas está claro, o interesse aí está diluído entre várias pessoas, a menos que vocês tenham um acordo de relacionamento aberto, uma outra história, é tudo muito combinado, conversado, e não é aquela coisa de eu faço o que eu quero, mas você tem que fazer também o que eu quero. E a relação mesmo de cobranças, né, o quanto que controla outra pessoa, se você se sente muito controlado, uma pessoa muito ciumenta, sem lógica, sem sentido, faz você se sentir inseguro nessa situação. Pô, tá me chamando de quê? Tá dizendo que eu sou o quê aqui nessa história? É a total falta de confiança. Brigas. A briga também tá na cara, né? Começou a brigar, não está se conversando, não está se comunicando, né? Ressentimento, cada dia uma coisinha ali. E o próprio sentimento, né? Se você está do lado dessa pessoa com aquela sensação de vazio, com aquela sensação de frustração, de tristeza, de tédio do lado da pessoa, mas tá na cara que essa pessoa não está te preenchendo mais. Pior ainda quando chega para raiva, para mágoa, para culpa, quando você não consegue perdoar a pessoa e ainda assim vai me dizer que não tem gente que continua, que vai arrastando o relacionamento desse jeito. Tem, mas óbvio que está incompatível. Parece que alguém precisa chegar e falar, não tem compatibilidade nesse relacionamento. E a total falta de amor, né? A desconexão total, desinteresse pela outra pessoa, por completo. E agora a parte legal, o que fazer? À primeira vista, parece que a solução é bem simples. Se não te faz bem, se afasta da pessoa. Mas a gente sabe que isso na prática às vezes não é tão fácil assim, não é tão simples, né? Ai, uma pessoa tá né, não tô mais me sentindo bem com essa pessoa, o clima não tá legal, as coisas não estão andando, então vai cada um para um lado. A gente sabe que nem sempre é tão simples assim, né? Por quê? Tem alguns fatores que fazem esse lado ficar complicado. Nesse meio tempo, você se apegou a essa pessoa e às vezes acha maldade da sua parte abandonar uma pessoa com quem você criou conexão. Teve um monte de momento ruim? Mas teve um momento bom também. Aí você se apega nesses momentos bons e fala, não, mas a gente tem uma história junto, né? Só que isso pode ser desculpa para a dependência emocional. Um outro fator, você acha que é só uma fase, não vai passar, né? A pessoa vai mudar, ela vai voltar a ser quem era. E isso também é muito comum na dependência emocional.
Um outro fator é quando você acha que é você que está provocando o pior nessa outra pessoa. É você que tem que mudar, você que tem que se corrigir, para não ficar mais provocando nessa outra pessoa esses comportamentos que te destroem. E aí eu nem preciso falar em dependência emocional, né? Porque você não é dona do comportamento do outro, mas tem muita gente que acredita piamente nisso. Não, sou eu que faço coisa, porque o outro convenceu, né? Ah, só fez isso porque você falou, porque você fez, porque você olhou, porque, né? Mas não, né? Cada um é dono do seu comportamento, cada um assume os seus BO. Ou então, você não se vê capaz de tocar a sua vida sem essa pessoa. Ou porque ela assumiu algumas responsabilidades aí de administração da vida em comum e você não sabe o que fazer sem essa pessoa. Eu já vi situações assim, a pessoa estava financeiramente muito bem, eu tocaria a vida dela, pagando as coisas dela muito bem, mas aquela sensação de que não, quem me diz o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que comprar, o que eu tenho que pagar, o que eu tenho que... é essa outra pessoa. Então eu não sei viver sem essa pessoa. E aí, eu já falei em dependência emocional? Conseguiu fazer a conexão? Ou então, alguém te ensinou que relacionamento desfeito é sinal de fracasso. Fracasso, essa palavra é muito pesada. Ninguém quer ser fracassado, ninguém quer arrastar um fracasso, ninguém quer levar uma pecha, um carimbo na testa de que fracassou. Você não quer sentir assim. Então aí você vai para a internet e você lê tudo sobre reconquista, como esquentar o relacionamento, o que fazer para voltar aquele clima, para... Funciona quando nada disso é problema. Quando nada disso é problema com você, são questões que a pessoa de repente se desconectou porque ela está com a cabeça muito em outra coisa, mas ela nunca perdeu o sentimento por você. Porque se a pessoa perdeu, porque se ela desconectou, se ela... ninguém cria sentimento na outra pessoa que não existe de bom. Nesse tipo de sentimento, sentimento romântico, você pode criar um sentimento bom com relação a uma pessoa que você está conhecendo quando você faz uma coisa legal para ela. Nossa, a pessoa vai ficar grata, vai achar muito legal. Mas isso não significa que ela vai querer uma conexão com você, vai querer estar junto, levar uma vida com você. Essa é uma outra história. Então, qual a conclusão disso tudo? O que a gente tem que fazer? É analisar cada um desses itens que eu falei aqui, cada um desses impedimentos e ver quantos estão te segurando nessa relação, né? Porque às vezes é mais de um. Analisar a origem dele. Se você se sente incapaz de tocar a tua vida sozinha, analisar por que você chegou a essa conclusão a seu respeito, de que você tem essa incompetência. Eu acredito nem exista. Se você tem essa crença que você absorveu da sociedade, da cultura, de que uma pessoa que se separou é uma pessoa fracassada, todo relacionamento rompido por aí, as pessoas consideram relacionamento fracassado. Foi um relacionamento que deu certo até aquele ponto, foi um relacionamento que chegou dali, parou de funcionar, então para de existir relacionamento. Isso tudo as pessoas levam com muita tranquilidade com relação a outros relacionamentos, com a amizade. A amizade pode ter um certo peso, mas normalmente as pessoas levam, não, cada um foi para um lado, cada um foi fazer as suas coisas, não tinha mais nada a ver. Ok, não tem essa culpa, não, amizade, você tem que levar todas as amizades até o fim da vida. Você tem que estar com seus amigos do jardim da infância ainda, né? Tá, não tá, porque cada um vai tocando e a gente não carrega esse peso. Por que com relação ao relacionamento romântico, as pessoas colocam esse peso de fracasso, relacionamentos rompidos? Não, relacionamento rompido é que rompeu, parou de funcionar, vamos fazer o que tem de melhor para a vida da gente. Então entender cada uma dessas coisas que tá te segurando, né, numa pessoa que já deu mostra, já deixou muito claro que não tem mais conexão com você, que o relacionamento, como é que é o título que eu coloquei? Incompatibilidade, não tem mais compatibilidade com essa pessoa não tem nada a ver contigo, não conversa, emocionalmente não conversa mais com você, né? Como eu coloquei no título, não tem nem conversa mais com essa pessoa. Às vezes a conversa não é nem de palavras, você senta do lado, fala-se coisas, né? Tem palavras sendo trocadas, só não tem emoção sendo trocada, não tem conexão, não tem sentimento. E se você percebe que não tem conexão com a pessoa, o que você está fazendo aí? Mofando a tua vida do lado dessa pessoa. Vamos pensar o que te segura, o que faz você não perceber que a tua vida é tua mesmo,
né? Você não pode entregar para outra pessoa. Pensa nisso. Sozinho tá difícil? Pensa no psicólogo para te acompanhar, para te ajudar a você se descobrir, se entender e fazer coisas legais por você mesmo. Obrigada por me ouvir. Ah, chegou até aqui? Vai ter em algum canto aqui a sugestão eu acho que normalmente aparece do último vídeo do canal. Se você não assistiu, vai lá. Deixa um like, se inscreve no canal. Obrigada por me assistir.